Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham, corações amigos e afetuosos, nossos votos de paz. Rogo desculpas por quebrar o protocolo e estar falando sentado hoje, por uma problemática de hérnias de disco, que não são voadores. Estou obedecendo à exigência médica para adquirir uma postura que me permita sentir menos dores. Mas isso é secundário. Bert Hellinger, o notável psicólogo alemão, depois de observar as reações humanas em grupos, em famílias, em indústrias, em diversas áreas do comportamento humano, deu-se conta que 80% das enfermidades humanas têm por base problemas familiares. E foi através de observações acuradas e demonstrações científicas de laboratório que o eminente psicólogo, com 91 anos de idade hoje, lançou ao mundo a grande proposta constelação sistêmica familiar. O trabalho notável deste homem vem comovendo o mundo nas últimas 3 décadas. Recentemente na Ucrânia, traduzido do alemão ao idioma local, ele realizou diante das câmaras da televisão a experiência de demonstrar a nossa raiz única, aquela raiz básica que se encontra dentro da lei do progresso. O nosso seminário terá um intervalo dentro de 1h10 aproximadamente. Logo depois de meia hora, nós voltaremos às conclusões em mais 1h15. E tão maravilhoso é o trabalho deste homem, que não importa qual o idioma, qual a posição social, ele sempre logra estabelecer vínculos que nos libertem de vários traumas. E depois de haver estudado, ele denominou o trabalho que faz como sendo a lei de amor. A mim, me comoveu profundamente quando tive a ocasião de ler essa expressão do notável psicólogo e filósofo Bert Hellinger, porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina espírita, reserva a terceira parte da obra, a lei natural universal, que é a lei de amor. Em uma carta escrita por Albert Einstein, a sua filha, e publicada no ano passado, depois de transcorrido o período que ele exigiu após sua morte, para que fossem publicadas as suas cartas íntimas com a filha única de que os grandes biógrafos ignoravam, uma jovem que manteve silêncio a respeito do pai célebre e com ele manteve uma correspondência de quase 25.000 cartas, ofereceu-as ao grande museu de Israel como lembrança desse homem que mudou o destino da astronáutica, do pensamento quântico e, principalmente, daquilo que escreveu em uma das suas cartas à filha gentil. Quando eu publiquei a teoria da relatividade no seu esboço inicial, por volta de 1905, fui ridicularizado pelos meus amigos cientistas. Raros aceitaram a minha tese. Experimentei solidão, conflito, mas tinha a certeza
de que é igual a MC2, esclareceu o problema da relatividade do tempo e do espaço. Agora, minha filha, eu me atrevo a fazer uma revelação que me vai custar muito ridículo dos cientistas. Nós não ignoramos que no universo existem 4 leis, ou 4 forças: a gravidade, o eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca. Mas eu pretendo dizer que existe uma lei que abarca todas elas e é mais forte do que elas todas: a lei de amor. A palavra está tão desgastada que parece um absurdo alguém pronunciar que a lei de amor é a mais poderosa que vige em nosso universo. No entanto, defendida por Albert Einstein, somos convidados a acompanhar o pensamento evangélico nas anotações do evangelista João, quando assevera que Deus é amor. E Joana de Ângeles, ao reflexionar na condição de espírito a respeito dessa definição, também propôs que o amor é a alma de Deus. Logo, a mim me fascinou quando este notável criador da psicologia, da constelação sistêmica familiar, apresentou a lei de amor como básica para a vida. Na raiz de todos os nossos problemas, há um desafio de natureza afetiva, um golpe na infância, uma frustração no existencial, um anseio que não pôde se concretizar, a morte inesperada de um ser querido. Porque a proposta da constelação familiar tem como objetivo atendermos a uma gradação que está estabelecida numa das 3 ordens apresentadas pelo eminente psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, sociólogo. Ele estabelece que nós somos impelidos a 3 leis. As leis do pertencimento, porque todos nos pertencemos. Nós somos herdeiros geneticamente das gerações do passado e trazemos em nosso inconsciente coletivo as informações básicas da vida. Ele estabelece mais um inconsciente, além daqueles 3 pisos do cérebro humano, o inconsciente do amor, como sendo base para a nossa felicidade atual. Porque tudo aquilo que nós reprochamos e que nos choca, habilmente para podermos viver, arquivamos no inconsciente. Procuramos esquecer. E naturalmente a memória bloqueia para atender às nossas necessidades da consciência. Mas à medida que as nossas forças de natureza genética e emocional ou novos problemas surgem, o inconsciente vai libertando aqueles traumas em forma de timidez, de culpa, de ansiedade. E não é necessário termos uma visão psicológica do mundo ao examinarmos a estatística de que existem na atualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, 360 milhões de depressivos crônicos. Fora aqueles que ainda não se apresentaram para receber diagnóstico, ou a maioria de nós que ciclicamente tem estágios de nostalgia, palavra grega antiga para definir o que hoje a psiquiatria chama transtorno depressivo da afetividade bipolar. Todos nós temos experimentado num dia ou no outro uma certa melancolia, uma certa nostalgia, uma certa tristeza inexplicável à lógica superficial, mas que tem uma explicação muito profunda nas lições transcendentes e científicas da doutrina espírita. Desse modo, nós nos pertencemos, e quando rompemos os liames do pertencimento, naturalmente nós desajustamos.
e nos tornamos um fardo na economia social, porque somos um bloco. Esse bloco é examinado hoje através das melhores teorias a respeito do universo, como sendo a teoria do todo. No universo há uma unidade, o todo. E nós somos as células desse todo, como as células hepáticas que vão constituir o rim, como os neurônios cerebrais, que se vão transformar em antenas para as neurocomunicações. Da harmonia de cada uma dessas células, que é o indivíduo, mas é o coletivo do órgão, nós temos um indivíduo no coletivo criatura humana. Mas essa criatura humana não é independente, ela também pertence ao todo. Asseverava Gandhi, por exemplo, se numa casa existe uma pessoa pacífica, a casa termina pacificada. Se numa rua existe uma casa onde reina a paz estabelece na rua. Se numa cidade que tem uma rua de paz, essa paz prospera, mas cedo ou mais tarde, a rua, a cidade, tornam-se verdadeiros veículos de paz, e sucessivamente. E quando lhe perguntaram qual é o caminho da paz, ele disse: a paz não tem caminho, a paz é o caminho. Então nós constituímos um todo hologrâmico. Uma parte desse todo apresenta o todo do holograma. E esse holograma apresenta qualquer parte. E é curiosa essa tese, porque ela tem aproximadamente 2.700 anos. Quando Anaxágoras, o grande filósofo pré-socrático, fez-se conhecer dizendo que o todo é constituído de partes e que em toda parte existe um todo. Então nós hoje somos muito importantes por tudo que acontece no planeta, no sistema, na galáxia, no cosmos. E recentemente o pai moderno da física quântica, paralisado, que se comunica através da computação e do movimento dos olhos, estabeleceu que se uma pluma flutuando na margem do Oceano Pacífico cair na Terra, esta queda vai influenciar através de ondas todo o cosmos. Imaginemos 7 bilhões, 200 milhões de mentes trabalhando desordenadamente, cada uma com seu egotismo, e cada uma o individualismo, que se deseja separar do todo o panorama trágico que nós temos. Então, esse notável Helen propõe que a família universal é uma parte da nossa vida e que nós fazemos parte desse todo universal. Na hora em que nós nos conscientizamos, e isto não é religião, é psicologia, nos conscientizamos de que a parte deve ser nobre para que o conjunto seja perfeito, a humanidade se torna feliz, porque mesmo o desatino, o infortúnio que por acaso aconteça com alguém, vai minimizado pelo aluvião de ternura, de solidariedade, de amor, que invade aquela alma, momentaneamente sacudida por um afastamento muito rápido. Mas a segunda lei, ele estabelece a ordem, e essa ordem desapareceu em nossas famílias. O pai, em primeiro lugar, a mãe, em segundo, depois os filhos, mas no meio dos filhos, o mais velho, até o mais novo, e em ordem continuada, os familiares mais próximos, os mais distantes, constituindo uma constelação de um sistema que se chama família. É curioso notar que eu sou o 13º filho de uma família, e que essa família, por volta de 1930, já atendia esse propósito que só veio aparecer por volta de 1980 aproximadamente, para poder manter o equilíbrio. Podemos perceber o que seja uma família de 13 filhos, 2 pais, na qual desencarnaram 3 irmãos por aborto espontâneo. Éramos uma oficina, um laboratório de química, um mausoléu,
um inferno, mas também um paraíso. Porque tudo dependia do olhar do meu pai. Aquele homem austero do século XIX, quando estávamos esfainados à mesa, 2 bancos enormes nas laterais, uma cadeira no extremo e a outra, ali estava a perfeição da constelação familiar. Porque o pai à cabeceira, a mãe no outro extremo, os filhos do mais velho ao menor, que era eu, formando uma verdadeira ordem de equilíbrio. Então meu pai se servia, minha mãe servia-se, meu irmão mais velho também. E então cada irmão ia passando adiante. Mas não passava somente a comida, passava também a roupa, passavam os livros, passavam os hábitos. E eu ainda me lembro que, sendo o último, eu pegava as roupas numa fase ultramoderna, remendadas, rasgadas. Minha mãe era uma notável costureira. Hoje ela seria famosíssima e teria a grande Ana Franco. Porque quando chegava em minha roupa, eu tinha muita dificuldade de saber qual foi o tecido original. Porque tinha remendo de todas as cores. Remendo lua cheia, remendo quadrangular, remendo fatia de bode. E assim ia formando, e quando eu me vestia, era algo superior. Quando eu vejo hoje um jeans rasgado com soda cáustica, desfiado, custava uma nota. Eu tenho uma vontade de desfiar as minhas calças de jeans, parte da moda, mas fico com vergonha, principalmente no joelho, que é a parte mais feia do corpo humano, principalmente o joelho da mulher. Faz lembrar o pé do pavão, aquela beleza toda e aquele pé ridículo que ele esconde na areia. Então nós conseguimos entender-nos. Nosso pai mantinha o silêncio. Toda a linguagem da nossa casa era gestual. Chegava uma visita e ele nos olhava e sorria, estava dando todo mundo para fora. E nós saíamos. Eu que era o último e que tinha ouvido privilegiado, ficava morrendo de curiosidade para saber o que a visita ia falar. E ele então olhava para mim e dizia assim, eu já sabia o que era, decifrava. Que diferença! Hoje os pais têm medo dos filhos terríveis. Quando os filhos chegam, eles olham com medo para ver se estão drogados, para ver se estão contrariados, e então silenciam. Nós perdemos a tradição da família. A família perdeu esse valor da sociedade. E é por isso mesmo, cada qual por si, e cada qual no seu egoísmo. Aquele sentimento de solidariedade da família mais desesperada cedeu lugar aos servidores remunerados. Eu tive uma irmã que era hidrocéfala e ela conseguiu quebrar todas as leis da genética, porque ela era a 7ª filha. Lá em casa, para facilitar, nós éramos numerados, porque às vezes mãe se atrapalhava com o nome, mas acertava no número. Eu era o número 13, o número da sorte, e consequentemente quando ela dizia 13, eu vinha correndo. E ela dizia, não é você não, meu filho, é o 12. Eu me enganei. Dessa maneira, surgiu em nossa comunidade o hábito de transferir deveres da ordem, tarefas que deveríamos exercer nesta constelação familiar. O nosso genitor doente, o nosso filho adoentado, a carícia que nenhuma moeda pode dar, aquele sorriso jovial, vai melhorar, você já está melhor. E então ser amado, olhar e sentir esse maravilhoso hálito da ternura, daquilo que um dia nós chamamos família, consegue parâmetros de paz e de equilíbrio que a todos nos faz falta. Então nós vivemos um período de solidão grupal, solidão individual. Eu gosto muito da expressão espanhola, soledad. Esta soledade que é a da alma, mas esta solidão que é estarmos aqui no meio de mais de 1.400 pessoas e nos sentimos a sós, isolados, com nossos problemas, ouvindo, mas sem escutar, isto é, ouvindo e relacionando aos nossos próprios problemas.
Então, a segunda lei de Bert Hellinger é a lei de ordem, respeitar as pessoas idosas, mesmo que não se respeitem a si próprias, as pessoas idosas. Considerar que elas já caminharam muita parte da estrada, já atingiram determinados postos que nós ainda não alcançamos e que nos custa respeitar uma pessoa combalida, cansada, que perdeu tudo, menos o direito de prosseguir vivendo. Quantos bullings, quantas crueldades, quantos que são sem teto e sem vida, queimados vivos por jovens irresponsáveis e solitários em nosso país, muitas vezes porque eles têm a pecha destrutiva de serem mendigos, porque não têm família, ou porque foram expulsos da constelação familiar, ou porque não puderam ajustar-se. Não faz muito, eu tive a oportunidade de visitar um jovem que eu soube que estava tentando suicídio pela 4ª vez em nosso bairro. Então, um dos meus filhos que trabalha no bairro me comunicou que, por certo, na próxima tentativa ele lograria o êxito. E eu fui visitá-lo. Era um rapaz dependente de crack. Sentei ao seu lado muito tempo, que ele, depois da ingestão da droga, eu esperei passar o efeito por mais de 2 horas, o despertar sonolento, desagradável, irritado. E quando ele me viu, ele perguntou: o que é que o senhor faz aqui? Eu digo: faço o papel de seu pai. Era uma constelação familiar. Eu assumo agora a responsabilidade do seu pai. Ele disse: mas eu não tenho pai. Eu digo: mas teve pai. E como seu pai desapareceu, eu resolvi substituí-lo e perguntar: por que você usa droga, meu filho? E ele então, com a voz pastosa, me disse: porque não tenho pai. Ele disse: então, de agora por diante, você tendo um pai, não vai necessitar do padrinho traficante. Porque quem perde o laço de família em casa vai fazer a sua família, vai fazer a sua constelação com aqueles que lhe são semelhantes. Em toda a área, na sexual, na emocional, na cultural, na artística, porque nós sintonizamos em ondas vibratórias. Cada um de nós está numa faixa, numa sintonia, e nessa sintonia nós vamos buscar um símile para podermos ter um diálogo. Quando nós estamos fora do nosso grupo, da nossa constelação familiar, nós não temos uma maneira de falar, então fugimos, permanecendo no grupo, nós fugimos para a nossa solidão. E ele então me olhou surpreso e disse: mas eu nunca lhe vi. E eu disse: por isso mesmo que você usava droga, porque você não tendo tido pai. Disse: bem, ter equivale a dizer que eu tive, mas quando eu comecei a usar as primeiras doses de maconha, ele me botou para fora. Eu digo: por que ele me botou para fora? Porque ele não queria ter trabalho, ele não nos amava, ele nos dava coisas. Eu perguntei: sabe por que ele lhe dava coisas? Porque não tinha grandeza de dar-se. Não será o que fazem muitos pais aqui presentes? Dão coisas para não se darem. Porque para dar-se é necessário fazer uma constelação de amor. E muitas vezes os filhos são ingratos, são perversos, são rebeldes. E a este notável Hellinger faltou uma 4ª lei, porque a 3ª lei, como disse, era naturalmente a lei do equilíbrio, mas faltou a lei da reencarnação, para que se pudesse entender a razão por que pessoas perfeitamente normais, pessoas contínuo equilíbrio, tendo o pertencimento, tendo a ordem, tendo o equilíbrio, geram verdadeiros inimigos dentro de casa, pais que são odiados tenazmente pelos filhos desde a primeira infância, filhas que, atravessando o conflito de Electra, o amor pelo pai, transformam isso em rancor, em ressentimento. E eu vou pedir permissão para narrar uma experiência que eu vivi durante mais de 40 anos. Nesta constelação familiar, nós tínhamos uma irmã que era o protótipo das leis de amor não vividas e que
notável pai da constelação não teve a oportunidade de examinar em profundidade, mas eu tive, porque a minha irmã era especial. Quando ela completou 4 anos de idade, havendo subido numa árvore, ela escorregou e tombou. Então teve uma leve concussão cerebral. Depois despertou com uma sequela. E durante praticamente toda a vida, ela permaneceu com caráter um pouco especial, um tanto nervosa, de fácil irritabilidade, muito exigente. E minha mãe, na sua ingenuidade, dizia: foi da pancada, vocês não briguem com sua irmã, vocês tenham paciência com ela. Ela tomou uma pancada quando era criança, e até ela ficou assim com o juízo fraco. E eu também fui educado olhando minha irmã com o juízo fraco. Mas à medida em que a maturidade se foi ampliando em mim, eu percebi que minha irmã não tinha o juízo fraco. Era um espírito rebelde. Éramos todos muito católicos. E muitas vezes na minha confissão, eu dizia ao sacerdote que estava irritado com minha irmã, porque ela era perversa. Ela me maltratava. E então eu tinha raiva dela, o que era um pecado. O padre mandava rezar um terço e naturalmente me absolvia daquela má vontade que eu não tinha culpa. Mas quando eu estava no auge da mediunidade, aos 12, 14 anos, eu comecei a me identificar muito com a minha irmã, porque eu comecei a sentir algo semelhante, uma irritabilidade inesperada, uma tranquilidade também inesperada, um sentimento de horror pela criatura humana, e daí a pouco a mudança de humor, a variação do humor de um segundo para outro. E eu me considerava também uma pessoa especial, mas que eu não havia tomado nenhuma queda. E dizia à minha mãe: mas por que eu sou assim parecido com minha irmã? Ela disse: meu filho, porque Deus quer. Eu também me conformei, porque Deus queria, eu devia carregar o fardo, vocês sabem o motivo. Mas com as luzes soberanas do Espiritismo, eu me dei conta que estava atravessando uma fronteira muito difícil, a fronteira claro e escuro da normalidade para a paranormalidade. Estava desenvolvendo-se em mim, no organismo, um 6º sentido, além daqueles 5 sentidos sensoriais, um sentido paranormal, uma percepção metapsíquica, uma mediunidade, como chamou Allan Kardec. E à medida que eu fui percebendo esta mudança e acompanhando aqueles que me provocavam essas mudanças, fui travando uma constelação familiar com os desencarnados. Havia aqueles que me amavam e a quem eu amava, e aqueles a quem eu detestava, o que era recíproco. Dessa maneira, fui acompanhando com outros olhos a minha irmã. Eu havia sempre cercada dessas forças negativas, e particularmente de um homem que a atenazava de uma forma cruel. Os seus períodos menstruais, o pré era dolorosíssimo e ela quase enlouquecia. O pós era terrível, porque ela ficava lânguida sobre a cama. Isso todos os meses. Era para minha mãe um verdadeiro suplício, porque eram praticamente 15 dias em cada mês de tormentos, de gritos, de languidez, de dores acerbas no baixo ventre e de abandono de si mesmo, da alimentação, do raciocínio, da vida, aproximadamente 6 a 8 dias após o ciclo mensal. Então, de tanto ver aquele homem, particularmente na segunda parte, eu comecei a dialogar com ele, e ele me contou que a amava. E na minha ignorância espiritual, eu não podia entender como é que um morto podia amar alguém. Não entendia da reencarnação. E ele terminou por contar uma história muito complexa, porque havia um detalhe no comportamento de minha irmã. Ela odiava o meu pai. Odiava de forma que nunca o chamou de pai. Chamava ele. E era uma coisa curiosa, porque no fundo nós tínhamos uma grande afinidade e ela me queria muito bem. Certo dia ela me disse: Di, ele está chegando. E eu, para poder provocar explicações, perguntei: mas ele quem? Seu pai. Ele: mas é nosso pai. Não, ele não é meu pai. Eu digo: então minha mãe adulterou.
porque ele não é nosso pai, você é filha de minha mãe. Ela disse, bem, ele talvez tenha tido qualquer responsabilidade, mas não é meu pai. Ele deve estar a uns 500 metros. Eu olhei o relógio discretamente. Daí a pouco meu pai chegou. Eram aproximadamente 6 a 8 minutos, uns 500 metros caminhando. E antes que ele chegasse, ela levantou-se e foi para o quarto e trancou-se. Isso era muito normal. Toda vez que meu pai entrava em casa, ela fugia para o quarto e trancava-se. E isso se prolongou por muitos anos. Eu me tornei espírita. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir licença a meus pais, porque eu vivia na sua dependência econômica, para instalar em casa o Evangelho do Lar, terapia. E então ele perguntou o que era o Evangelho do Lar. Eu expliquei. Meu pai era materialista e foi a pessoa que me desenvolveu a mediunidade. Desenvolveu de uma forma que Allan Kardec não conseguiu. Toda vez que acontecia o fenômeno comigo, ele me dava uma surra. E eu desenvolvi a mediunidade na chibata. Então, tive que me disciplinar, porque ele era muito violento. E quando eu via espíritos e dizia às pessoas, naturalmente, num estado interior que ninguém cuida da vida alheia, chegava dele o conhecimento e me puxava pelo pescoço. Eu já lhe disse que tem que acabar com esta loucura. E como lá em casa nós tínhamos um psicólogo que ficava pendurado atrás da porta, ele mandava buscar o psicólogo e fazia uma terapia de 5 minutos. E nessa terapia a gente ficava bom. Eu mesmo tinha as costas lanhadas. E minha mãe vinha fazer a outra terapia. Passava água com sal. Era uma coisa muito suave. Aí eu aprendi a ter muita resistência à dor física. Porque de raiva eu não chorava. Para não dar a ele o prazer de me haver maltratado. A dor podia ser terrível. Eu ficava para ele olhando, quieto. E quando saia dali, corria para o quintal e gritava, mas quando ele aparecia, eu recompunha a fase. Isso é uma história longa, que eu vou sintetizar em algumas palavras. Mas ele me amava, e me amava muito, a seu modo. Ele tinha umas ideias muito especiais. E muitas vezes ele viajava muito, porque trabalhava no comércio fumageiro e exportava folhas de tabaco para Cuba e de Cuba charutos para os Estados Unidos. Era um período de prosperidade, 1930 mais ou menos, quando veio a grande crise da Bolsa de Nova York e nós mudamos de posição social e mudamos do tabaco para a miséria. Então experimentamos um período muito bom, que foi da aprendizagem. Mas ele me chamava, punha no colo e dizia: Ti, você não vê, tudo isso é da sua cabeça, meu filho. Você é louco. Eu não quero que ninguém veja que eu tenho um filho louco, uma filha com um problema na cabeça, uma outra filha inimiga. Eu vou ser responsável. A hereditariedade. Mas os outros filhos eram saudáveis. Essa irmã com hidrocefalia nasceu no meio, porque violenta a lei da genética. Ela deveria ser a primeira ou a última. Nasceu no meio, violentando esse equilíbrio. E eu sou o 13º, é que está essa gracinha. Portanto, sem qualquer marca de perturbação mental, emocional, ou mesmo física. E ele então me dizia: quando você ouvir isso, diga que é o diabo da Igreja Católica. Eu achava a maneira dele se ligar da igreja, quer dizer que o diabo era da igreja. Ou então é loucura, meu filho, é esquizofrênico. Mas aí eu era garoto de 7, 8 anos, e alguém perguntava: está vendo alguém de volta? Eu disse: estou. E o que é? Ele fulano está dizendo que é Beltrano, que é Cicrano. A pessoa saía e meu pai sabia, devia ser super médium. Quando eu chegava em casa, ele já estava com o psicólogo ao lado, e aí tinha a terapia. Foi muito interessante. Mas, certo dia, isso marcou a minha juventude. Eu tinha 12 anos. E havia pegado um ônibus com meu pai. Eu estava do lado da janela, ele sentou-se no corredor, e olhando bem para mim, esse homem austero, do século XIX, ele passou a mão por detrás, porque dizia: homem não abraça homem. Toda vez que eu corria para abraçá-lo, ele estancava, e eu criei um grande conflito. Eu não sei abraçar até hoje. Mas então, ele pôs a mão delicadamente, sem tocar em mim, e disse: meu filho, eu vou lhe perguntar uma coisa. Você é muito íntimo de sua irmã.
não era o da filha dele. Eu queria saber se é verdade que ela me odeia. Ele disse, é verdade, pai, ela me odeia. Meu filho, ela, se pudesse, me mataria. Eu disse, mataria-se sim. Ele estava perguntando e eu respondia. Sabe por quê, meu filho? Porque eu tenho vontade também de matá-la. Ando planejando a melhor forma de me ver livre dela. Você pode me ajudar? Ele disse, mas pai, ajudar como? Ele disse, não sei, mas eu tenho vontade. Eu a odeio tanto. Eu sorrio para ninguém saber. Mas a você que é meu filho, a quem eu amo, eu quero lhe dizer que eu odeio a sua irmã. E ela me odeia. Então o meu ódio é justificado. Mas nessa hora, a menina que ele falava, eu me perdi no ônibus. E ao invés de eu estar vendo meu pai, eu me senti num outro lugar. O lugar que era um lupanar. Mas um lupanar, um motel de baixa qualidade. E via um homem típico. Mais tarde identificava que era na Argélia, na cidade de Argel, que eu visitei posteriormente. E então eu vi aquele homem que era o encarregado das escravas brancas. E entre aquelas, eu vi a minha irmã, o rosto de minha irmã, que era a escolhida dele. Então ele a explorava, depois de haver morto o marido dela. E ela o odiava, porque era explorada e o amava, porque ele tinha a habilidade de manter um cortejo, era um proxeneta. E então, por fim, em determinado momento, ela se apaixonou por um outro homem e ele a matou. E as leis da vida trouxeram-na para que pudesse desfazer neste liame tão difícil, através do amor. Agora o amor freudiano, o ódio e o complexo de Eletra, da mitologia grega, da filha que ama o pai. Eu não sabia decodificar. Eu disse, pai, espere o que eu estou vendo. E aí eu contei a ele, eu estou no ônibus, eu estou do lado de fora, perdi o contato com a realidade. Havíamos chegado ao ponto final, ele me levou pelas mãos, eu havia perdido a noção de tempo e de lugar. E aqui eu comecei a viver aquelas experiências amargas. Ele me empurrou para um canto e me deixou exteriorizar e narrar aquela história terrível. E quando eu recuperei a lucidez, lentamente, ele me disse, é exatamente o que eu sinto. O que é que eu devo fazer, meu filho? Ele disse, eu não sei, pai. Eu não sei o que fazer. E durante muitos anos eu não sabia o que fazer. Eu atendi a minha irmã. Para poder mudar a estrutura do culto familiar, ela trancava a porta por dentro, ligava o rádio muito alto, para que nós não ouvíssemos o culto familiar. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos e um amigo querido, Nilson. Entraram no tormento. Eu resolvi apresentar e aplicar uma terapêutica, desparafusar a porta, retirar a chave. A única forma de encostar a porta ficou móvel, ficou elétrica. A gente empurra um pouco, ela passa, ela abre. E ela se viu obrigada a ouvir, porque eu falava alto. Até que um dia ela teve uma das suas crises. E naquela crise, quando veio a languidez, eu me sentei à cama, coloquei a mão na testa, segurei a mão álgida e suarenta. E lhe disse, meu irmão, por que você faz isto com ela? E ele disse, por quê? Por quê? Porque eu fui o homem que a amou e este miserável matou. Então eu aqui estou para me nutrir da energia dela. Quando ela tem essas dores mórbidas do pré-fenômeno, eu estou exaurindo-a, vampirizando-a, nutrindo-me da energia sexual. E logo depois vem a languidez, a falta de forças, e eu procuro aproximar-me para transmitir uma energia, enquanto eu enfureço para matá-la. E agora eu tenho durante o resto da minha vida imortal ao meu lado, na minha dependência. Eu não tinha ainda a técnica do conhecimento doutrinário, mas eu lhe falei como um irmão que sofria a dor da sua irmã e que via aquele ser transformado.
monstruosamente deformado. Há semelhança lupina, como nas tradições dos lobos, das modificações que nós vemos no cinema, muitas vezes, daqueles vampiros que sugam sangue. Essa teoria, que vem de uma velha cidade europeia, certamente foi vista no mundo espiritual e transferida para os lobisomens terrestres, de nossa fantasia mental. E isso demorou vários anos, até o dia que meu pai apresentou as síndromes da desencarnação. Para poder diminuir a agitação em nosso lar, eu levei meu pai para morar comigo na Mansão do Caminho, porque ali ele se divertia com as crianças. Já não era aquele homem duro do século XIX, era um homem afável que eu consegui dobrar lentamente, até o dia que ele me perguntou: você já me perdoou, meu filho? Eu disse: pai, eu nunca tive motivo para odiar você, eu sempre o amei, é um vínculo que eu tenho com o Senhor. O Senhor pode fazer comigo o que quiser, eu fico com raiva, mas logo depois eu acho o Senhor um homem tão fantástico, um pai excelente que me deu educação, que lutou bravamente para ter uma família digna. Então eu quero dizer que eu amo muito ao Senhor e que eu respeito. Constelação familiar. Eu respeitava a ponto de não discordar dele nunca, mesmo quando ele não tinha nenhuma razão. Até que naquela época das surras homéricas, um dia houve que ele maltratou tanto com fúria, que eu fiquei com muitas marcas sangrentas nas costas, e também da bofetada que ele me deu no rosto. Eu caí e me feri. Então eu levantei e olhei bem para ele, mas olhei demoradamente, sem rancor. Eu perguntei assim: por que o Senhor me bate? Diga por que o Senhor me bate. Eu não tenho culpa. Eu estou vendo aqui alguém me dizer para de falar. Eu não tenho culpa. Está dizendo que é meu avô Temístocles, um nome muito raro em nossa terra. Então eu vi meu pai empalidecer. Ele está me dizendo que o Senhor está sendo muito cruel comigo. Ele está me dizendo que o Senhor está fazendo de tudo para que eu o odeie. Mas é perda de tempo, eu não vou odiar o Senhor. Eu amo o Senhor, Pai. Todos nós, seus filhos, amamos o Senhor. Ele então me abraçou e disse: meu filho, ter que abraçar um filho é muito doloroso. Você me perdoa? Eu disse: não há razão para perdoar o Senhor. Eu o amo, agora me dói muito. Todo mundo pergunta o que é e eu tenho que negar. Ele que foi uma briga com um colega, que foi uma queda. Ele me disse: nunca mais eu vou lhe bater, meu filho. Nunca mais. E meu pai adoeceu. A enfermidade foi muito longa. E eu cuidava dele. Atendia-o. Minha mãe estava muito frágil. Ela estava com minha irmã doente. E eu cuidava dele e ela cuidava de minha irmã. Meus irmãos todos casados. E por fim, os bons espíritos disseram que meu pai ia desencarnar. Mais ou menos dentro de 3 dias. Eu fui buscar minha mãe, minha irmã, avisei os meus irmãos que moravam fora, para que viessem despedir-se. E vieram todos. Mas a minha irmã recusou-se tenazmente a despedir-se. Quando eu vi que ele estava morrendo, eu me aproximei dela, segurei as mãos e disse: posso te pedir um favor para mim? Ela disse: para você eu faço. Então você despedir dele. Não jogue isto para outra reencarnação, que vai continuar pior. Você virá paralítica, virá deformada, e ele virá talvez monstruoso, porque você não se perdoa. O que é que lhe custa você chegar, olhar para ele e dizer assim: pai, me perdoe, e sai. Ela então me olhou chorando e me perguntou: você vai comigo? Eu digo: vou com você. Você fica comigo? Eu digo: não garanto, porque eu não sei o que vai acontecer. Ela disse: por sua causa eu vou. Pegou minha mão e ela passou a tremer, a quase ter um vágado. Entramos apoiando-a. Meu pai estava quase no pré-coma. Ele abriu os olhos, olhou para ela, uma cena trágica, e disse assim: minha filha, você é capaz de me perdoar? Ela atirou-se sobre ele, acarinhou-lhe o rosto deformado com a injeção dos medicamentos e disse: pare,
perdoe esse monstro que eu sou. Perdoe. Eu não entendo porque você me matou. Eu nunca disse a ela, mas ela sabia no inconsciente que havia sido aquele amante perverso, que ele explorou o corpo, que ele destruiu a vida, que ele destruiu as esperanças de uma menina, que matou o marido dela e a matou por causa de um amante. E ele então lembrou-se do diálogo que nós tivemos no ônibus, e os dois se abraçaram demoradamente. E eu vi o espírito inimigo enfurecer-se e sair desesperado a gritar. E então eu me acerquei, trouxe minha mãe e fizemos ali a constelação familiar. Eu então disse: pai, você vai continuar sempre o dono do bar. Mãe, a senhora que vai remar, sempre a senhora vai remar. E Bete, você será sempre o exemplo para mim, porque você é mais velha do que eu. Eu não conhecia a constelação familiar, ainda não estava no Brasil. Ela então chorando me disse: Di, me perdoe, eu não sei, o monstro toma conta de mim. E eu me modifico. Meu pai desencarnou. 10 minutos depois, sepultamos-no. E a minha irmã era noiva. Então ela me disse: morreu o homem a quem eu amava. O meu amor por pai era tão grande que eu o odiava. Porque como é que uma filha pode amar a seu pai como se ele fosse o seu homem? E eu tinha ódio porque era um pecado. Eu digo: mas o que tem a ver? Pode amar. Não pode realizar a comunhão sexual, mas amar pode. Porque o amor não tem especificação. Ele pode ser como um círculo, tendo um epicentro e vários raios. O amor fraternal, o amor maternal, o amor filial, o amor sexual, o amor à humanidade. E tudo isto forma o amor. Porque quando nós amamos, nós somos capazes de tudo que é belo. Há uma alegria infinita dentro de nossa alma. O mundo gris torna-se um arco-íris. As rosas murchas, como está numa linda obra, as rosas murchas de Baudelaire. Baudelaire, esse notável escritor francês, escreveu sobre as rosas vivas e as rosas murchas, porque aquelas rosas um dia emurchecem, as pétalas se transformam em gotas de sangue que esmaecem. E então ele escreve um livro que na minha quase infância, por volta dos 12 anos, eu tive a ocasião de ler e de me encantar por esse autor maldito da França, Baudelaire. Então, o amor é assim. Ele tem aquela fase de primavera, de exuberância, de inflorescência, mas à medida que caem as pétalas, são feitas de saudade, de evocações vivas, de ternura, de carícia, até a próxima primavera, quando novamente tudo se renova. Então, desta maneira, a minha irmã me disse: eu amava meu pai como uma mulher ama a um homem, e me odiava por ele me provocar essa sensação. E ele disse: mas que culpa você tem? Você foi amante dele, você trouxe no inconsciente, agora não tinha o direito de repetir, porque isso aí seria realmente um crime, porque seria um abuso das leis divinas. Respeitai e amai pai e mãe. Estabeleceu a voz do bem através das tábuas da lei de Moisés. E ela modificou totalmente. Voltou-se para o noivo e lhe disse: eu não amo você, vamos acabar o noivado. Mas ele a amava e constituiu agora mais um problema para mim. Tudo caía em mim, não sei porquê. E então ele veio chorando, me dizendo: mas o que é que aconteceu? Eu digo: eu que lhe pergunto o que é que aconteceu. E ele me disse: Bete, acaba o noivado comigo. Eu disse: porque ela naturalmente deve ter um motivo. Ela disse que não gosta de mim. Eu digo: não gosta. Porque se me pergunta, eu tenho que dizer. Se não pergunta,
eu postergo a verdade. Foi assim que Chico Xavier me respondeu. Chico, você mente? Não, meu filho, eu não minto. Eu postergo a hora de dizer a verdade. Olha que coisa elegante, né? O mentiroso é um postergador, porque nem sempre a pessoa aguenta a verdade. Então, é claro, eu sabia que aquilo era mais um hábito, era a ânima procurando ânimos, mas o ânimos dela estava em nosso Pai, não naquele rapaz jovial, elegante, bondoso, que estava sempre com ela, e ela sempre de mau humor, atormentada por espíritos de reencarnação passada. Faltou a Hemingway esse conhecimento de que muitas vezes a constelação é deficiente, porque nela estão astros que não pertencem ao sistema. O sistema é aquele do grupo, como do grupo do Sol, os 8 planetas, que eram 9, até que expulsaram Plutão, é um planetoide, mas apareceram 2 hoje. Então nós já não dizemos mais em astronomia se são 10 planetas, se são 8, se são 9. Eu, quando estudei, eram 9, mais tarde eu passei a saber que eram 8, e agora eu soube que são 10, eu agora conheci os planetas em volta da Terra. Mas então tem os planetas intrusos, os planetoides, os asteroides, que penetram em nossa atmosfera, e graças a Deus ralam no atrito com 60 quilômetros de atmosfera e caem como estrelas cadentes, mantendo a integridade do nosso planeta. Até uma hora que um grande asteroide escapa, como aquele que caiu na Sibéria, abala o planeta, muda a posição do eixo, e veio o período de gelo, que durou alguns milhares de anos e exterminou a vida na Terra. Mas também pode vir um outro que caiu no Arizona, e assim por diante. São planetas intrusos, como são aqueles familiares nossos, que de maneira nenhuma sintonizam com a harmonia da nossa família. Temos que fazer uma constelação familiar, para poder introduzi-lo, não a ele, mas a um outro biótipo, a outro indivíduo, que no momento da constelação, a terapia vai exercer o personagem que está ausente. E é tão maravilhoso, nesse que eu assisti, ele falando na Ucrânia, e sendo traduzido ao alemão com legenda em português, eu vi uma jovem fazendo o papel de esposa falida, e ela que não tinha nada a ver com o problema, de repente ela incorpora, entre aspas, aquela esposa traída e desenvolve o aperfeiçoamento através da terapia feita por Hemingway. E mais tarde, aquela esposa real, traída, recupera o silêncio. Porque nesse mapa da constelação, aquele fator destrutivo, traumático, de uma forma energética, saiu dela, viveu aqui, vivenciou em um outro corpo e desapareceu. Mais ou menos semelhante à terapia regressiva, e que a causa do trauma não está nessa existência, conforme o Dr. Stanislav Grof, o médico psiquiatra tcheco-eslovaco, que por volta de 1955, na Universidade de Praga, realiza a primeira experiência de regressão de memória através do ácido lisérgico número 20, para explicar que a esquizofrenia não é apenas um estado de alienação psiquiátrica, senão um estado de resgate também de natureza espiritual. Será esse Stanislav Grof que, ao lado de uma elite na Califórnia, na Alta Califórnia, vai criar a psicologia transpessoal, a denominada quarta força em psicologia. Porque nós temos a behaviorista, nós temos a de Abraham Maslow, temos a psicanálise e temos esta psicologia especial, que é a transpessoal. Daí a constelação familiar está aqui entre nós. Estamos formando uma constelação familiar, porque estamos todos mais ou menos com o pensamento na mesma direção, fazendo uma autoanálise rápida dos nossos conflitos, das nossas animosidades,
das nossas afeições, até o dia que possa em nosso lar, terapia de Hering não penetrou, fazer o culto do Evangelho do lar, abrir o Evangelho em família, e aí fazer a terapêutica verbal e espiritual dos espíritos nobres, vindo ajudá-los a vencer as marcas da encarnação interior. Foi dessa forma que amenizamos a enfermidade moral, espiritual e obsessiva da minha dorida irmã, e também daqueles que a perseguiam, porque passaram a ouvir a terapia do Evangelho, a palavra de Jesus, a grande palavra de Jesus. Muitos pais me dizem: meus filhos recusam-se a fazer o Evangelho no lar. E eu pergunto: mas quem é o pai? Constelação familiar. Mas o pai sou eu. Então, enquanto eles viverem sob a sua dependência econômica, eles têm que obedecer. Na hora que se libertar economicamente, libertam-se também dos deveres para com o Senhor, ou para com a senhora, que é a mãe. Ah, mas ele pode ter algum trauma. É verdade. Ele não tem trauma, mas você tem. E entre você ter o trauma e ele tem o trauma que tem tempo de curar. E você já velho não tem mais o tempo de curar. Então traz o traumatizado e o Evangelho recompensa. Então nós temos que acabar com várias bengalas psicológicas mentirosas. E uma delas é a nossa falta de autoridade doméstica. Não podemos dar um não ao nosso filho, porque ele fica com trauma. Mas ele toma uma bofetada da polícia e não fica com trauma. Porque aquilo que nós não fazemos em casa, a polícia vai fazer na rua. Nós não temos autoridade moral de dizer à nossa filha aquilo que ela precisa de ouvir, não como punição, mas como educação. Educar é a arte de transmitir bons conceitos, de transmitir bons exemplos. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 685b, quando ele fala a respeito do dever que nós temos para com os velhos. Tem dever os filhos para com os pais. Escreveu Allan Kardec por volta de 1858, na segunda edição do Livro dos Espíritos. Olha aí a constelação familiar, lei da natureza, lei de amor. Nós educamos 685 crianças, que hoje são todos adultos, e a maioria deles avós, levando-me a uma situação embaraçosa de ser bisavô. Porque ser avô é muito agradável, mas ser bisa é horrível. E ser tetra, eu não sei, quer dizer, já sou, mas finjo que não sou. Porque quando uma pessoa pergunta: Divaldo, quantos anos você tem? Eu tenho vergonha. E acha que moral, 90 anos, ela faz: puxa vida. Eu tenho de francês, 4 infantis, 40 vezes 2 mais 10. Aí fica chique, né? Então, nós temos o dever. Nossos filhos não nos foram ofertados como brindes nem fantasias. Khalil Gibran vai escrever no Profeta: vossos filhos não são vossos filhos, são sementes divinas da árvore da vida, que vós tendes o dever de prepará-los para que eles vão adiante. Ah, que maravilha! E na psicologia, teu filho não é teu filho. Quando ele se for, tu não terás a síndrome do ninho vazio. Quantas mães se agarram ao filho? É o seu ninho, ali está o filho. A moça que vier é uma inimiga, quando ela poderia colocar no ninho para que fosse sua filha. Ou vice-versa. Tem um filho e uma moça se apaixona por ele, ou ele se apaixona pela moça. E ela logo vê aquela inimiga terrível que vai competir. Eu me lembro de uma fábula chinesa. Na China ancestral, a sogra fazia da nora empregada doméstica, maltratava, era da tradição. E a jovem, por amor ao marido, obedecia à mãe, que havia perdido um filho para ela. Então ela tinha que desfrutar o filho amando a velhota. E as velhotas eram terríveis. Até que certo dia uma jovem que amava demais o filho que era disputado pela mãe,
deveria ser aí um outro complexo de, não seria já de Elétra, mas seria de outra natureza. Oportunamente, ela que se via lutando naquele complexo e conflito de Édipus, procurou um feiticeiro, ou melhor, um entendido, ou melhor, um médium, e perguntou o que devia fazer para se ver livre daquela velha infame. E então o guru meditou e deu uma poção mágica e venenosa. Você não a pode matar de uma vez, porque chama atenção. Torne-se amiga, muito amiga, e todo dia dê uma gotinha. Cada semana aumente a gota, até o momento em que ela tome e morra. Quanto tempo? 6 meses. Você vai ser livre. Seria a sua vida toda, 6 meses. E ela saiu eufórica, chegou em casa. Olá, minha sogrinha. Ai, quando alguém chamar alguém de sogrinha, abre o olho. E então, eu preparei um chá, aquele chá maravilhoso de flores da China. E a sogrinha, que não gostava da Dorinha, disse: o que é que se deu nela? E a sogra começou a ser tão bem tratada que amenizou a sua crueldade para com a Dorinha. E passou a primeira semana, dose dupla. Terceira semana, um mês, dose quádrupla. Segundo mês, 8 gotinhas diárias. E aí foi nascendo uma coisa curiosa, que a sogrinha foi definhando. Foi definhando por um fenômeno qualquer, mas ficou doente. E ela viu que amava a sogrinha. Correu ao feiticeiro e disse: mas ela está morrendo. Disse: mas é claro. Era para ela morrer, você não queria? Queria. Mas agora eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu vou dar uma outra poção para que ela viva. Você dá uma gota, deixa de dar o anterior, e ela vai readquirir forças. E assim fez. E ela readquiriu forças e se tornaram amigas íntimas. Passaram a trabalhar juntas. E um dia ela encontrou na corte com o guru. E teve a alegria de dizer: eis aqui a minha sogra muito querida. O guru disse: não lhe falei que ela ia viver? E ela perguntou baixinho: mas que veneno era aquele? Isso não era veneno nenhum. Aquilo era água potável. O veneno estava no seu ódio. E aquele outro remédio era a mesma água potável. O amor estava no seu desejo de que ela vivesse. Aí então o nosso poder mental para outrem ou para nós mesmos, quando a doença nos visitar, façamos uma constelação celular. Chico Xavier me ensinou uma técnica, especialmente para determinados fenômenos orgânicos. Desça até as suas células, faça uma visualização terapêutica, concentre-se e vá ao lado que o perturba, e ao invés de ter raiva da doença, diga: olá, meninas, como é que vocês estão tão revolucionárias? Daqui a pouco vocês vão multiplicar a si mesmo. Olá, garotas. E nós podemos: olá, garotaça. Você é uma tentação demoníaca. Eu amo você. Me devore aquelas que são nossas inimigas. E então vamos ficar. E ela vai sentir membro do nosso todo, da nossa unidade, do nosso holograma, e vai passar a devorar aquelas células doentes do câncer, as células da AIDS, as células das problemáticas perturbadoras das doenças degenerativas, e vem a recuperação. E eu lhes posso dizer, porque eu sou um exemplo, depois de ter tido um infarto do miocárdio, de ter tido uma parada cardíaca, de ficar 9 minutos sem oxigenação cerebral, aqui estou eu aos 90 perfeitamente lúcido, porque Joana me ensinou a falar as células do coração. E eu desci muitas vezes a ponto de ver psiquicamente, naqueles 2 momentos, ver nesta pulsação o sangue venoso adentrar-se pela artéria, descer pela carótida, e então o coração pulsar na sístoles e na diástole, e eu dizer assim: aguenta aí que eu aguento cá, vamos adiante. E chegamos a este momento. Então a vida é o maior dom que Deus nos deu, e todos deveremos viver com alegria, com a imensa satisfação de estar vivo. Todo dia, quando eu desperto, eu abro a cortina, porque eu durmo
em quarto muito escuro, coloco máscara e olho a natureza e digo, meu Deus, eu estou vivo na carne. Olha que maravilha. Tenho hoje para me reabilitar do que eu me equivoquei ontem, mas eu tenho amanhã para construir o futuro. Então, com esta mensagem de alegria, de constelação, de afetividade orgânica, fraternal, universal, não esqueçamos desta maravilhosa organização típica do nosso corpo, numa constelação de amor. Teremos agora o nosso intervalo de meia hora e logo voltaremos para continuar constelando-nos uns aos outros. Muito obrigado.